Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo tranquilo. Vamos retomar o nosso estudo, nosso segundo semestre, e ficou faltando para a gente finalizar as principais forças da mecânica e aplicações da lei de Newton, ficou faltando a força de atrito. Anteriormente nós vimos a força-peso, a normal, a tração e a força elástica. A gente finaliza com atrito para depois entrar no trabalho de uma força que vai envolver energia no assunto. O que acontece? Eu fragmentei esse assunto em 5 partes, porque ele é muito teórico. Então, essa parte teórica, ela torna-se cansativa se a gente faz um vídeo só. Então, eu dividi esse assunto em definição de força de atrito, dentro da classificação, a força de atrito cinético, a força de atrito estático, a resultante centrípeta e a gente finaliza com as atividades. Então vamos lá. Então vamos definir atrito. Imagine um automóvel parado em uma ladeira íngreme, conforme a imagem. Você já se perguntou nessa situação por que o carro permanece parado com o freio acionado? Então, ó, na ilustração nós temos o seguinte, ó, um carro estacionado em um plano inclinado se mantém em equilíbrio graças à ação de uma força que equilibra o peso. Mas que força é essa? Vamos lá. Fisicamente, a resposta para essa pergunta é: o carro está em equilíbrio estático. Isto é, a soma das forças aplicadas sobre ele é igual a zero. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, analisando essa figura aqui, as forças que agem no corpo, no automóvel, que fazem esse automóvel descer, se equilibram com a força que o mantém parado. Bom, para compreender melhor o que ocorre nessa situação, vamos observar o diagrama de corpo livre do automóvel com as forças que já estudamos. Então, observem o seguinte: de acordo com a ilustração, o peso é decomposto em duas componentes: a PX, que é a paralela ao plano, e a PY, que é perpendicular ao plano. Isso nós já vimos em plano inclinado. Como elas têm mesmo módulo, a componente peso na coordenada y se equilibra com a força normal. Então, ó, são forças com a mesma direção em sentidos contrários, são as forças perpendiculares que agem aqui. Nesse caso, como elas têm o mesmo módulo, elas se anulam. Isso impede que o carro penetre no chão ou se movimente para cima perpendicularmente ao solo. A componente do peso em x, que é a px, deriva a ser responsável por provocar o movimento, ou seja, a componente px é a componente responsável pelo deslocamento do corpo no plano inclinado. Ela é a componente da força-peso aqui, que é radial, que faz o corpo descer essa ladeira aqui, tá? Mas como foi mencionado, o automóvel permanece em repouso. Assim, para que isso ocorra, deve existir uma outra força na mesma direção de Px, ou seja, uma força paralela a esse plano, com o mesmo módulo, com o mesmo valor numérico, porém em sentido contrário. Observe, se essa força Px aqui, em relação a esse plano inclinado, é para baixo, a força que equilibra Px tem que ser a força, né, paralela ao plano no sentido para cima. Bom, como a única força de campo que atua nesse caso é o peso do veículo, essa outra força só pode ser a força de contato. Essa força, que nesse caso impede o deslizamento do carro, é chamada de força de atrito. Ela surge sempre que há deslizamento ou tendência de deslizamento entre um corpo e uma superfície de apoio. Então vamos definir o atrito. Então vejam, força de atrito
é uma grandeza vetorial que surge quando há deslizamento ou tendência de deslizamento entre um corpo e a superfície de apoio. A direção da força de atrito é paralela à superfície de contato dos corpos e tem sentido oposto ao deslizamento ou à tendência de deslizamento. É representada por FAT e, por ser uma força, é medida em newtons no sistema internacional. Então vamos ver essa tendência de deslizamento ou o deslizamento em si. O que esse atrito vai causar no corpo. Então, exemplos e aplicações. É muito comum as pessoas pensarem que o atrito é uma força que sempre atrapalha o movimento. Apesar de existir uma justificativa para esse equívoco, situações cotidianas permitem perceber que há casos em que o atrito é realmente prejudicial, mas também há também muitas situações em que essa força é benéfica ou é indispensável para que um movimento possa ocorrer. Exemplos de caso em que o atrito ele é prejudicial. Um caso simples, um motor de um veículo. Durante o tempo de funcionamento, durante a vida do motor, devido dos contatos da peça do motor com o bloco, essas peças vão se desgastando. Por isso que eu preciso ter óleo lubrificante no motor do veículo. O óleo lubrificante ele vai atrasar um pouco esse desgaste, mas esse desgaste acontece. Existem casos em que o proprietário do veículo não faz a troca correta do óleo do motor, acontece desse óleo perder a viscosidade e as peças do motor ficarem em contatos direto. Isso pode causar um desgaste grande no bloco do motor, fazendo com que o carro tenha que sofrer uma retífica. Então, isso é um atrito prejudicial. Geralmente vai ocorrer o desgaste e vai causar aquecimento. Pode ocorrer o caso de fundir o motor também. Bom, então vamos ver alguns exemplos da força de atrito que beneficiam o movimento. Quando uma pessoa deseja andar sobre uma superfície, a força de atrito entre os pés e o chão é a responsável por permitir que isso aconteça. A cada passo, seus pés empurram o chão para trás e, de acordo com a terceira lei de Newton, o chão reage e empurra o pé da pessoa para frente, proporcionando o movimento desejado. Tudo isso é possível pelo fato de haver atrito entre os pés ou o calçado e o chão. Se a superfície fosse muito lisa, como uma pista de gelo, a pessoa tentaria se deslocar, mas ficaria deslizando no mesmo lugar. Então observem aqui, ao caminhar, a força de reação do solo sobre os pés, que é uma força de atrito, empurra o nosso corpo para frente. Então a gente só caminha porque a gente empurra o chão para trás e o chão, devido à terceira lei de Newton, empurra a gente para frente. Se não houvesse atrito, ia acontecer isso aqui mais ou menos, Não para de jeito nenhum. Beleza? Bom, continuando. Quando o automóvel faz uma curva, a resultante das forças que agem sobre o veículo deve ser diferente de zero. No caso, eu estou relacionando a força centrípeta. Como consequência da tendência de deslizamento entre os pneus do automóvel e o asfalto, surge sobre o carro uma força de atrito atuando para o centro da curva. Nós vamos ver isso daqui mais no final. É essa força que acelera o carro para o centro do movimento, fazendo-o descrever a trajetória curvilínea. Se ela não existisse, o veículo não teria como alterar a direção do seu movimento e realizar uma curva. Então, a força de atrito pode direcionar os corpos para o centro do movimento, fazendo descrever uma trajetória curvilínea. Então, se eu não tenho força de atrito entre o pneu do veículo
E o asfalto, o veículo não completa a curva porque ele vai ter a tendência de escorregamento, ele vai passar reto. É o que a gente costuma dizer que ele vai sair pela tangente. Outro exemplo de força de atrito. Quando um meteoroide atinge a atmosfera terrestre, seu material colide contra as moléculas que compõem o ar. A velocidade do meteoroide é tão intensa que o atrito causado por essa colisão com o ar produz grande quantidade de calor e faz com que esse meteoroide atinja elevadas temperaturas, incandeça e reduza de tamanho. Ou seja, a entrada desse meteoro ou desse meteoroide na atmosfera terrestre faz com que ele entre em contato com as partículas que compõem a nossa atmosfera e esse contato gera um calor intenso. Esse calor vai fazer com que ele vá diminuindo de tamanho, ele vai aquecendo, ele vai perdendo energia na forma de energia térmica, tá? Eu coloquei um gifzinho aqui para a gente exemplificar isso. Ó. Quanto maior a velocidade de um corpo em um fluido, ou seja, no ar, né, por exemplo, maior é a força de arrasto. O que seria esse arrasto? Arrasto é uma força de resistência das moléculas de um fluido ao movimento de um corpo. Então, quanto mais densa a atmosfera, maior esse arrasto, maior vai ser essa força de atrito, maior vai ser o aquecimento causado no corpo, tá? Então é mais ou menos isso daqui, ó. Beleza, pessoal? Bom, então aqui eu encerro a primeira parte. Daqui a pouco a gente volta com a classificação do atrito.